Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos Espiritismo e Educação, rogando as bênçãos do nosso Mestre Jesus, para que possamos aqui estar envolvidos em vibrações de paz e de amor. Espiritismo e Educação, que vai ao ar pela Web Rádio Estação da Luz, toda segunda-feira, às 8h30 da noite. Já conosco aqui, dividindo a tela, está o nosso querido Ronaldo Gomes. Ronaldo, seja bem-vindo. Muita paz, que Jesus nos abençoe e nos inspire mais uma vez. Gratidão pelo dia de hoje. E já temos aí participações, nosso Wilson Ora, nós temos aqui a participação também da Rosane, que está aí mandando um abraço ao primo. Olha, gente, vocês querem saber quem é o primo? Olha aí, olha o primo Ronaldo. Um abraço a você também, Rosane. E você, então, pode aí fazer a sua participação. Basta enviar a sua mensagem, pode fazer uma pergunta dentro do tema do programa, e nós estamos aqui para atender a todos. E hoje é o programa número 2 do tema A Educação com Amor, com exemplo e com experiência própria. Na outra semana, nós exploramos bastante a questão da educação com amor. Teoricamente, hoje nós devemos entrar na educação com exemplo. Eu digo teoricamente, porque dependendo da nossa conversa, não é, Ronaldo? Nós podemos falar um pouquinho do amor e tal, mas a ideia é essa, né? Agora falamos da educação com exemplo. Mas quem dá o pontapé inicial do nosso programa é o Ronaldo, e é ele que vai direcionar. É com você, Ronaldo. Pois é, Marcos. E na conversa com alguns que nos assistem pessoalmente, vêm conversar comigo, apesar de não aparecer aqui, as perguntas, vocês falam no Espiritismo nessa educação. Nós já comentamos aqui, explicamos, mas vamos de novo, vamos lá. Porque nós falamos também na evangelização, tocamos no assunto da educação nos evangelizadores. E nós já falamos aqui inúmeras vezes com o programa espírita, mas quando se trata de educação, nós temos um leque, uma abertura macro nesse processo de educação que levamos também às escolas, sejam elas confessionárias ou não, em relação a particular, da prefeitura, do Estado, federal, não importa. Mas vamos lá, Marcos. Na evangelização, nós podemos falar dos 5 pilares que tem nesse processo de educação, levando na evangelização a educação com amor, com exemplo, e por aí vai. Nós temos os 5 pilares, que é a existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade das existências e pluralidade dos mundos. Então, vamos começar por aí, e aí nós damos o pontapé para dar continuidade, para que a pessoa entenda eu não vou dizer separação, mas o público, de fato, espírita, e o público que não é espírita, levando uma educação na formação do caráter, e etc. Como nós vamos tocar aqui no assunto. Mas, quando se trata da evangelização no centro espírita, nós vamos focar todas essas abordagens. E uma observação aqui clara, como evangelizador, que já fui, um marco de várias camadas sociais que nós participamos, e dentro das favelas também, eu e Marcos temos experiências sobre isso, e nós levávamos a doutrina de várias formas, e às vezes sem tocar mesmo no espiritismo. Nós já falamos aqui muitas vezes. Então, Marcos, vou deixar com você nesse aspecto da evangelização, e aí vamos dar continuidade no processo de educação nas escolas. O processo de evangelização no centro espírita ele é muito importante. E, obviamente, como você bem colocou, Ronaldo, claro, se nós estamos no ambiente do centro espírita e falando para espíritas, trabalhando com espíritas, é claro que o nosso foco vai levar abertamente em consideração a imortalidade da alma, a reencarnação, a lei de evolução, etc., que são os princípios básicos que formam o espiritismo. É claro que quando nós estamos numa escola,
nós não podemos fazer isso, porque a escola é laica, ou seja, ela não é religiosa. Entre o professorado, nós encontramos pessoas ateístas, materialistas, evangélicas, católicas, espíritas e assim por diante. E nós temos que ter todo o respeito à crença ou à não crença de cada um dentro da escola. Mas falando então aqui mais diretamente aos evangelizadores espíritas da infância e da juventude, é muito importante situar o amor como esse fundamento da educação, que nós já conversamos sobre isso, que é a fala de Pestalozzi, mas que também é a fala de Jesus, porque Jesus nos disse que devemos nos amar. Amai-vos uns aos outros. E foi mais incisivo ainda quando ele disse que os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem, o que nos dá uma responsabilidade ainda maior, porque entre nós que abraçamos o Espiritismo, precisamos nos amar, porque precisamos demonstrar que somos verdadeiros cristãos. Então, o amor é o pilar essencial da educação. E nós entendemos que o amor, à luz da doutrina espírita, é o maior dos sentimentos. Como nos lembra Emmanuel, através do Chico Xavier, quem ama sabe, acima de tudo, compreender. E quem compreende sabe tolerar. Quem sabe tolerar sabe respeitar. Então, amor, respeito, tolerância, auxílio, tudo isso está ligado a esse sentimento sublime do amor. Quem ama não julga, quem ama não vai se sentir ofendido. Tudo isso está dentro do amor. E o que as novas gerações estão muito necessitando é justamente de amor, é serem tocadas no sentimento. Por isso que nós dizemos que a educação precisa sensibilizar o sentimento ou os sentimentos, desenvolvendo então as virtudes nesse trabalho da formação do caráter. Hoje, eu estava vendo o noticiário na TV e estava vendo uma reportagem falando sobre as ações de segurança pública, né, da polícia, e comentei com a minha esposa e disse assim, pois é, o que eles estão fazendo, que é investigar, né, atuar, prender, né, é isso mesmo que eles têm que fazer. Mas acontece que, se isso não for acompanhado pela educação moral das novas gerações, eles sempre vão ficar investigando, prendendo, e isso parece que não tem fim, né? Parece que não para isso. É porque nós não estamos exercendo a educação moral. E a educação moral é a base da evangelização espírita. Mais do que ensinar a imortalidade, o perispírito, a mediunidade, nós precisamos trabalhar as leis morais, que estão lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, conjugados essas leis morais com o Evangelho. E aí nós temos essa obra maravilhosa, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos necessitados disso. E educação é isso, é formar o caráter. Educação é a correção das más tendências do espírito. Educar é criar bons hábitos. Tudo isso é a educação. Que, claro, sem dúvida alguma, permeia também a aquisição de conhecimentos. Mas se ficarmos só na aquisição de conhecimentos, nós estamos deixando a área sentimento, na formação do caráter, de lado. E aí, não é, Ronaldo? Não tem ação de segurança pública, de justiça, etc., etc., que vai dar jeito. Somente a educação pode transformar a humanidade, como dizem os Espíritos, na questão 796 de O Livro dos Espíritos. Então, que os evangelizadores e os dirigentes dos centros espíritas atentem para a importância da evangelização à luz do Espiritismo. Ok.
dando essa explicação na luz do Espiritismo, na evangelização, agora nós vamos trazer para o dia a dia das nossas vidas, que é por aí, porque é esta a nossa realidade. Vamos trazer agora para as escolas. E nós queríamos que você mostrasse aí o livro, Marcos, por favor. Está aqui. Escola do Sentimento, livro de minha autoria, e quem quiser vai encontrar aí na internet, por exemplo, no site da Amazon, está lá o Escola do Sentimento. E eu gostaria que você, antes de eu dar continuidade, mais uma vez, você falasse sobre o livro, A Escola do Sentimento. Ela serve para a evangelização, mas muito mais ainda para as escolas ou instituições do ensino básico ou no ensino superior. Concorda? Ou não concorda? Ou não é? Eu sou suspeito para falar, gente, porque eu marco. Então a gente faz essa coisinha, essa brincadeira assim. Mas e aí, Marcos? Fala aí sobre o livro, que aí eu vou entrar no assunto aqui para que a gente possa se inteirar mais. O livro Escola do Sentimento, ele foi escrito para as escolas. Na sequência, ele foi sendo adaptado também para a evangelização. Mas quem pegar o livro na mão não vai encontrar o espiritismo nele, tá? Porque esse é um livro feito para as escolas. É um projeto pedagógico que tem por base o Instituto de Yverdon, que funcionou de 1805 a 1825, com a direção de Pestalozzi. Aliás, aqui na capa, né, esse aqui, olha, este é Pestalozzi. Tá? Isso aqui é uma imagem que retrata o trabalho dele junto com as crianças. O Instituto de Yverdon foi uma escola totalmente diferente. Né? Uma escola criativa, inovadora, onde os alunos tinham participação direta no processo ensino-aprendizagem. Então, nós pegamos como funcionava o Instituto de Yverdon e fizemos as devidas adequações para a nossa época, surgindo, então, esse projeto pedagógico Escola do Sentimento. Então, é uma proposta para as escolas, sejam elas públicas ou particulares, para implantar uma nova maneira de realizar o processo ensino-aprendizagem, aliando tanto o desenvolvimento cognitivo quanto o desenvolvimento emocional do educando. Então, é toda uma proposta que nós apresentamos aqui nesta obra, Escola do Sentimento. Então, vamos lá. Quando se fala em amor, nós já falamos aqui, já comentamos várias vezes, o amor é a base. Não adianta nós fugirmos, vamos falar do exemplo e dando os três segmentos aqui. Nós estamos no segundo, que é o exemplo. Marcos, o exemplo também tem um amor. Não tem como nós fugirmos disso. Você coloca aqui, por exemplo, abrindo aqui, entre aspas, você coloca aqui, ó, o exemplo é uma dádiva, o exemplo é uma didática viva. Nossos exemplos exercem maior influência do que as nossas palavras. Ensinamos o que fazemos e queremos que os educandos sigam nossas palavras. O psiquismo infantil é como uma janela aberta, no lar e na escola, aurindo as influências dos indivíduos à sua volta, nos organismos sociais e do ambiente. Razão pela qual devemos procurar integrar pais e professores na ação educativa, pois o exemplo é a mais ampla e profunda didática que pode ser aplicada ao educando. Vou parar aí, porque você me chamou a atenção aqui, nesse aqui, ó. O psiquismo infantil é como uma janela aberta no lar e na escola, aurindo as influências dos indivíduos à sua volta, dos organismos sociais e do ambiente. Razão pela qual devemos procurar integrar pais e professores na ação educativa, pois o exemplo é mais amplo e profunda didática. Vou parar aí. Você já englobou tudo aí nesse psiquismo, ou seja, as influências. E nós já falamos várias vezes aqui.
A família exerce grande influência, por que não dizer a mais importante influência sobre esse psiquismo. Levando aí, na educação, aí você entra com o aspecto didático e a importância dessa interação da família, né, dos pais para com a escola, os professores estarem interagindo. Eu gostaria que você falasse mais sobre isso. Eu já entendi que essa interação, que essa participação, ela deve estar inserida em todo momento visando o educando. Porque ele é o mais importante ali. Porque esse educando, trazendo essas influências que estão influenciando psiquicamente, ainda, aliás, você colocou também o meio, em torno desse meio, que aí não é só a família, a escola também, porque são núcleos familiares que cada indivíduo ali está trazendo as suas influências familiares. Aí entra, desde o porteiro à direção, todos os membros, todos os agentes ali envolvidos. Não é só aí o educando. Então, eu gostaria que você falasse aí sobre isso, Marcos. Bom, sabe, Ronaldo, hoje a ciência psicológica reconhece essas influências, a influência das pessoas, a influência do meio em que se vive, dos meios de comunicação, enfim, sobre a criança. E sabe-se hoje, né, e nós temos especialistas nessa área, que a criança também sofre depressão, que a criança também sofre com desequilíbrios emocionais, e que isso pode ter repercussão para o resto da vida dela. As professoras da educação infantil e do ensino fundamental também sabem isso muito bem, porque detectam nos seus alunos quando eles estão com problemas, quando estão com medo, estão com raiva, quando se retraem. E nem sempre o problema é da escola, ou na escola, porque está vindo de fora, da família, ou do meio em que aquela criança vive, com as influências todas sociais que ela recebe. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. A criança que mora aqui no Brasil em comunidade, né, e que vive com a violência dessa comunidade. Então, ela pode carregar consigo determinados traumas, né? Tiroteios que acontecem, gente morta ali na rua, operações policiais, tudo isso influencia a criança, que é um espírito reencarnado, mas que se encontra no período infantil. E no período infantil ela é frágil, não apenas organicamente, mas é frágil emocionalmente. E depende muito dos pais, daqueles que devem ter os cuidados com a sua educação. E, às vezes, a violência está no lar. Pode não ser a violência física, mas muito pior, às vezes, do que a violência física é a violência psicológica, a violência do abandono, a violência de fazer a criança obedecer, pronto, e acabou, como se ela não fosse uma individualidade e também não tivesse o seu querer, a sua opinião, o seu gosto. Tudo isso vai repercutir lá na escola. Agora, pode acontecer isso na escola também? Claro que sim, sem dúvida alguma. A criança se ressente quando olha para a professora e vê que a professora está meio que zangada com ela e com a turma toda. E quando a professora está cumprindo uma burocracia, pronto e acabou, e assim por diante. O psiquismo infantil, ele é complexo, muito complexo, justamente por sermos espíritos, que estamos em evolução. E muitas vezes os educadores, pais na família, professores na escola, não cuidam disso, ou não levam em consideração esse psiquismo, ou essa psicologia da infância. E isso pode acarretar problemas gravíssimos. Estava vendo um depoimento de uma jovem, 18 anos de idade. Ela está internada no hospital.
Mas, depois de toda a bateria de exames, os médicos chegaram à seguinte conclusão: as suas dores são emocionais. Não são físicas, não são orgânicas. O organismo em si está sadio. Bom, por quê? Então, vai se investigar. Aí ela gravou um vídeo, fez o depoimento, e ela disse que, quando ela tinha 12 anos, os pais se separaram. Mas ela ficou numa boa, tanto com a mãe como com o pai. E sempre se achou forte emocionalmente e que ela resolveria com ela o problema de ter os pais separados. E assim a vida foi indo. Mas, sem perceber, ela foi se retraindo e introjetando para si determinados problemas emocionais que ela não conseguia se abrir nem com a mãe nem com o pai, que estavam separados. E agora, aos 18 anos, ela entrou em depressão profunda, porque descobriu que estava emocionalmente desequilibrada. Mas esse desequilíbrio não é de agora, é um processo que começou lá atrás, quando ela tinha 12 anos e os pais resolveram se separar. E no fundo, ela não conseguiu resolver isso. Isso gerou um conflito íntimo de ver os pais separados. E no vídeo ela recomenda que todos que estão passando por isso procurem se abrir. Procure um terapeuta, né? Procure o apoio, porque nós não somos tão fortes quanto às vezes nós achamos que somos. Então, é um apelo, é um depoimento muito importante. Olha o problema, começou lá na infância, né? E agora vem explodir na juventude ou na madureza. Então, o psiquismo infantil é importante e ele é muito influenciado pelo nosso exemplo. Nosso exemplo, aliás, o exemplo é a maior força da educação. Porque você pode fazer um sermão lindo com as crianças, né? Você pode dar uma aula maravilhosa, aí você pode fazer conceitos assim brilhantes, morais, né? Mas se você não é, se você não faz, e pelo contrário, na frente das crianças, você é tudo aquilo que você não que você é, na verdade, aquilo que você não falou ali, né? Cai por terra o seu discurso, o seu sermão, tudo cai por terra. Porque o que grava a criança é o exemplo que nós estamos dando diante dela. Então, é a mesma coisa, por exemplo, ela foi lá e pegou um doce. E você já tinha falado para ela ó, que não pode mais comer doce, mas ela foi, né, gosta muito de doce, pegou o doce. Aí você, com o cigarro na mão, que é um vício que prejudica a saúde, falando palavrões, você vai lá dar uma bronca na criança. Eu já falei para você que muito chocolate, muito doce faz mal para a saúde. Está lá fumando e soltando palavrões. O que vai ficar gravado na criança, hein? O sermão de que muito doce faz mal à saúde, ou olhando para quem está chamando a atenção dela, que está lá com cigarro, falando palavrões. Gente, né? E que também não se contém na sua alimentação. Então, esse exemplo é que vai falar mais alto para a criança. Bom, Marcos, tudo bem. Mas vamos lá. Nós estamos aqui falando do educando. Não, e isso aí se chama saúde mental. Vamos colocar assim, psiquismo e, para muitos, saúde mental. E como fica também essa saúde mental, psiquismo, em relação aos pais? Em relação ao porteiro, porteira, tanto faz. Em relação aos serventes, ao que está na cozinha, os cozinheiros, a coordenação, os professores. É pensarmos num todo. Porque, concordo, tudo que você está falando. Mas essa saúde mental, aliás, você abriu e deu essa abertura para que eu pudesse falar justamente lá atrás, que a pessoa também já está trazendo em si a sua saúde mental, que lá atrás não foi trabalhada. Então, a complexidade da educação nas escolas, no ensino básico ou no ensino superior, está faltando aí os profissionais inseridos nas escolas
para trabalhar com todos. Então, não é apenas o aspecto dos profissionais da educação em relação à didática, do processo ensino-aprendizagem, mas também nessa saúde mental. Você colocou bem aí também, no outro aspecto. Tiros, etc., é criança e tal, mas esses pais, é a violência, às vezes, dentro do próprio lar, ou a violência disfarçada, às vezes, dentro da própria escola. O aluno que é rotulado, mas o professor também que é rotulado. Não há um espírito de equipe. Olha como é que a coisa é bem complexa. Eu acho que você já me entendeu. E aí? Essa saúde mental de todos os envolvidos. Eu estou te dando abacaxi, você vai descascando. Não, eu descasco, você tem que me dar a faca também, né? Bem, Ronaldo, olha só. Nós temos dois caminhos em relação ao educador que está com o seu problema de saúde mental. Qual é o primeiro caminho? Tira ele da família e da escola e põe no hospício. Mas não tem mais hospício. É verdade, não tem mais. O Brasil acabou com os hospícios, graças a Deus. Tá? Mas, agora, leva para o CRAS, vamos dar um jeito aí. Né? Esse é um caminho, ok? Que, aliás, muitos estão tomando porque não estão mais aguentando como está a situação. Agora, temos o outro caminho, que é na formação do professorado, na formação dos nossos jovens, termos os profissionais de apoio psicológico, assim como deveríamos ter esses profissionais na escola. Claro que deveríamos ter, para que, diante das dificuldades, porque elas existem, né, dentro dos problemas que surgem, né, possa o professor, possa o educador ter a quem recorrer, ter o apoio daquele especialista, do terapeuta, o psicólogo, o psicopedagogo, enfim, né, dentro das necessidades apresentadas. O ideal, obviamente, é que isso fosse trabalhado o tempo todo. Aliás, rodando este país aqui com professores, quantas e quantas vezes, não é, Ronaldo? Nós aplicamos oficinas de vivências e como essas oficinas de vivências mexiam com os adultos, né? Se fossem pais, professores que estavam ali conosco. Porque nós não estamos acostumados a trabalhar a área sentimento. Né? Nós não estamos acostumados a lidar com os nossos desafios emocionais. E as oficinas de vivências levam a isso, né? com técnicas, atividades, né? Levam a eles entenderem a necessidade da equipe, não é eu-quipe, é equipe, todos juntos para uma mesma finalidade. E hoje, você abordou bem aí, isso muitas vezes não está acontecendo. Fazemos parte do grupo, estamos todos ali na escola, mas parece que é cada um por si e ninguém por mais ninguém. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, realmente, as escolas precisariam ter esse apoio. Esse apoio psicológico, não apenas para os professores, porteiros, serventes, etc., mas também para as próprias crianças e os pais, para formarmos uma boa geração, porque uma geração melhor formada, ela tenderá a ser uma geração adulta que terá menos problemas emocionais, psicológicos, e, portanto, tenderá a fazer uma transformação para melhor da nossa sociedade. Hoje nós estamos vendo muitos professores mesmo pedindo licença médica, psiquiátrica, né, que não aguentam mais. Né? E parece que os nossos pedagogos e os nossos governantes continuam só assistindo de camarote, porque as escolas continuam sem o apoio terapêutico, sem os psicólogos, sem psicopedagogos, sem orientador educacional, sem supervisor escolar. Continua tudo desse jeito. Então,
É urgente nós trabalharmos isso, temos toda uma equipe realmente, e que trabalhe continuamente para prevenir. Mas como é que se previne? Fazendo as oficinas de vivência, as rodas de conversa, trabalhando os traumas, os problemas emocionais, os conflitos, para que tudo isso possa ir sendo resolvido da melhor maneira possível, e não que o professor tem que pedir uma licença médica e simplesmente se afastar do magistério, porque ele está transtornado e não suporta mais a escola e assim por diante. Isso é muito grave, é complexo, mas que nós precisamos enfrentar e de frente para resolver essa situação. Então, por isso o livro está aí, Escola dos Sentimentos. Porque nós trabalhamos, de fato, o sentimento. Nós estamos preocupados com o todo. Nós já falamos aqui, vamos repetir. Gostaria que você falasse também. Porque a preocupação nossa não é com o educando. Com o educando, na sua formação, sim. Mas a nossa preocupação é com todos os agentes que estão à frente desse processo da educação, ensino, aprendizagem. É com eles que nós estamos preocupados, nessa formação deles. Não é isso, Marcos? Não é essa a nossa preocupação? A preocupação com o educando, sim, está aqui, com os exemplos. Mas como está esses que estão à frente desse processo? Então, por isso, Exato. nossa abordagem, ela é um todo. Eu vou deixar contigo, porque eu já sei que você já pegou a deixa aí depois eu continuo. Eu vou recordar, Ronaldo, e você vai recordar isso também, vamos contar isso a todos que estão nos acompanhando. Certa vez, eu e o Ronaldo, nós fomos convidados, nós formamos a dupla, e fomos fazer uma palestra, não sobre a escola do sentimento, nós fomos fazer uma palestra, é o meu outro livro, sobre a pedagogia da sensibilidade, numa universidade, aqui na cidade do Rio de Janeiro. E, chegando lá, a coordenadora do curso de pedagogia nos informou que nós iríamos fazer a palestra para 4 turmas, todas juntas no auditório, e todas que já estavam no 4º período do curso de pedagogia. Maravilha, né? Eu e o Ronaldo falamos, vamos pegar um público muito bom. 4º período de pedagogia. E começamos a falar. E começamos, não sei o que e tal, e nós começamos a perceber que as pessoas estavam assim, olhando para nós, paradas e tal. Aí nós paramos, começamos a fazer umas perguntas e fomos descobrindo que, apesar de serem alunos do 4º período do curso de pedagogia, a maioria, como se dizia antigamente, estava boiando naquilo que nós estávamos falando. E aí uma aluna pegou a palavra. O Ronaldo vai lembrar bem disso, né? Quando ela chegou, eu já sou professora aqui do município, concursada, e eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Ser professora é tudo de ruim que pode existir na vida, tá? As nossas escolas estão sucateadas, nosso salário não vale para coisa nenhuma, etc, etc, etc. Tá? Quando ela terminou de falar, o Ronaldo olhou para ela e disse assim, eu não estou entendendo. Tem alguma coisa errada aqui, né? Porque nós estamos falando, segundo o que nos foi colocado, para alunos do 4º período de pedagogia. Você está fazendo o curso de pedagogia, você já é professora do município e está dizendo que a educação e a escola são tudo de ruim que pode existir? Olha só, vem cá. Primeiro, se ser professora é tão ruim, o que você está fazendo aqui no curso de pedagogia? Você não devia estar fazendo medicina, direito, engenharia, ou sei lá o quê? Está fazendo pedagogia? Agora outra, se você já é professora do município, quer dizer que você prestou o concurso público. Você não leu o edital, não sabia qual era o salário? Você não vê as notícias, não sabe como é que estão as escolas públicas? Você não tem razão nenhuma para reclamar. E, aliás, a partir deste momento, cale-se. Tá? Não nos interrompa mais.
Eu acho que você devia vender cachorro-quente lá na esquina. O Ronaldo falou isso mesmo, tá? Aí o Ronaldo corrigiu. Não, 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 não. Pelo amor de Deus, não vá vender cachorro-quente na esquina, que eu acho que você vai maltratar os clientes. Tá? Procura outra coisa na vida. Aí ela calou. Aí o Ronaldo olhou para mim e falou: vamos continuar a palestra? Vamos continuar. E nós falamos mais 5 minutos apresentando a pedagogia da sensibilidade. Aí paramos. Olhamos para ela, o Ronaldo pegou a palavra de novo. Minha filha, você entendeu o que eu fiz com você? Como é que você está se sentindo? Ai, a última das últimas, mas eu entendi. Eu estava aqui pensando e chorando. Meu Deus, olha, você me fez que eu fizesse uma tomada de consciência aqui, não sei o que e tal. E aí, bom, aí a coisa fluiu e foi embora. Mas eu estou contando essa história para verificarmos, olha a situação que está a formação dos nossos professores. Ela estava com um problema mental, emocional enorme, e provavelmente já descarregando nas crianças lá na escola e com as suas colegas lá de magistério. Então, e a faculdade não estava nem aí com isso. Ela ia continuar a fazer o curso, ia tirar o diploma de pedagoga e pronto. Mas se considerando totalmente frustrada. E óbvio, claro, por que ela não abandonou essa profissão para fazer outra coisa? Ela fez concurso público. É funcionária pública. Não vai perder isso, por pior que a situação esteja. Mas é uma professora que emocionalmente está precisando de ajuda, está precisando de apoio. É isso que E eu lembro que ela fala assim, Marcos, ela fala assim depois, o que, que eu estou fazendo com os meus alunos? é. Lembra disso? Ela parou, a colega parou também. É mesmo, o que, que nós estamos fazendo? Pois é, porque. Então, eu ainda lembro, você que falou, se não me engano. Então, nós vamos desistir, eu e o Ronaldo, o que, que nós estamos fazendo aqui também? Porque se eu não acredito naquilo que eu estou fazendo, e aí não importa a profissão. Lembra disso? Você falou, Sim. não importa a profissão que estejamos fazendo. Se eu não estou com amor, e aí você entrou de novo, com amor, com toda a problemática que nós já sabemos que existe, e não é só na educação, eu vou ficar em casa. E aí nós voltamos em Jesus. Esse educador, Marcos, me perdoe colocar aqui, por quê? Sim. Eu já falei várias vezes que nas escolas, quando eu dava aula, eu falava sobre o Jesus. Jesus foi o maior mestre de todos os tempos. Por quê? Ele não falou em religião em tempo nenhum. O tempo todo da vida de Jesus foi pelo exemplo. Se preocupando com os mais velhos, com todos nós. Lembra que nós falamos agora há pouco? A nossa preocupação não é com o educando sim na sua formação, pensando nesse futuro deles. E trabalhar em nós, que já trazemos as nossas frustrações, nossos problemas de saúde mental, do sentimento, onde Jesus fez esse trabalho. E está há mais de 2000 anos fazendo isso. Contava as histórias por parábola. Para todos que quisessem ouvir. Seja doutores da lei, aos pequeninos, como ele mesmo falava. Então, Marcos, não é eu, Marcos, ou tantos outros precursores, outros que estão aí falando sobre educação, tentando a todo tempo levantar a moral, a autoestima de nossos colegas que se encontram à frente desse trabalho nas escolas, porque na educação todo mundo conhece e sabe. Todo mundo. Todo mundo mete PD. Todo mundo fala da educação, fala do professor, que o professor não presta, aquilo, tudo. Só falta entrar na sala de aula para poder dar continuidade à aula de um professor que está ali com 40 alunos dentro da sala. Mas ninguém quer saber como está aquele profissional ali naquele momento. Ninguém. É muito difícil.
As crianças, os jovens, se preocupam até muito mais com aquele profissional que está ali. Tia, você está chateado hoje? Tia, solta o cabelo. Tia, não sei, tia, e por aí vai. Porque a criança, e aí eu vou entrar no aspecto, Marco, parece que nós nos esquecemos também que nós fomos crianças. Nós também temos o nosso trabalho, nossos professores, nossas birras, nossos problemas, etc. Nós também. Aí a gente cresce, quer exigir do jovem e da criança aquilo aquilo que eu não aceito. Porque sem perceber, nessa saúde mental nossa, nós estamos nos espelhando naquilo que nós fazíamos lá atrás e ninguém tinha paciência conosco. Então, vê como é que existe essa complexidade de estarmos preocupados com os nossos colegas que estão à frente da educação. Trabalhar esse sentimento. E eu falo isso, Marcos, porque você coloca aqui assim, ó, pais e professores que derem bons exemplos de conduta moral e de uso da inteligência para o bem comum estarão perfeitamente integrados no fim supremo da educação, que é formar o caráter, que é formar o caráter, o cidadão consciente de seus deveres e dos direitos que cabem não somente a ele, mas a todos. Igualmente, façamos, portanto, aquilo que falamos para que a teoria se transforme em prática. Empatia. Porque quando eu estou à frente de qualquer trabalho, e no caso da educação, eu tenho que me reportar primeiro a mim. Porque o que eu estou fazendo e conduzindo aquele ser que está ali, e sem perceber as minhas frustrações, às vezes, Marcos, está ali, eu tô sem perceber, jogando as minhas frustrações, ou não. Porque esse exemplo passa justamente para que eu possa voltar lá atrás, e muitas vezes o educador se vê ali, caramba, eu passei por isso lá atrás. E sem perceber, segunda vez que eu falo, eu estou replicando a mesmíssima coisa que eu passei. É igual a música da Elis Regina, como nossos pais. É verdade, Ronaldo. Nós temos que lembrar sempre que somos pessoas lidando com pessoas. Pessoas são espíritos reencarnados, como nos mostra a doutrina espírita. Pessoas são espíritos em diversos graus de desenvolvimento, de evolução. Nós somos perfectíveis, ou seja, nós somos um projeto de perfeição. Não somos perfeitos. E isso me faz recordar uma vez que uma companheira chegou para mim e disse assim, Marcos, queria ser como você. Você é uma pessoa centrada, resolvida, que sabe o que quer. Aí eu olhei para ela, antes eu fosse isso. Não sou nada disso. Eu tenho meus medos, eu tenho minhas frustrações, eu tenho meus desafios, tenho meus problemas, eu tenho a minha falta de conhecimento disso e daquilo. Eu também sou um ser humano perfectível, em processo de perfeição. E estamos juntos, justamente para aprendermos uns com os outros, nos apoiarmos, caminharmos juntos. É assim que se faz o processo de aprendizagem, tanto intelectual, moral, quanto espiritual. Se eu já fosse essa pessoa centrada, resolvida e etc., tenha uma certeza, eu não estaria reencarnado aqui na Terra. Mas não mesmo, viu? Que eu já teria ido aí para o planeta superior, por que eu ia ficar aqui? Não é mesmo? A perfeição não existe, mas estamos em desenvolvimento, estamos realizando esse nosso processo de aperfeiçoamento.
Mas eu preciso de você, você precisa de mim, todos nós. Agora, estamos aqui trabalhando, como eu coloquei aqui no texto, sim, para formar o caráter dessas novas gerações. Para isso, eu preciso também me trabalhar nessa formação. Porque a Pois é, doutrina é espírita é isso muito aí. clara, né, Ronaldo? Autoeducação o tempo todo. Porque se eu não fizer autoeducação, que bom exemplo que eu vou dar. Eu falei assim, olha, meus filhos, eu vou falar mais uma vez com vocês. Por favor, vocês têm que se entender, vocês têm que se amar. Todos nós somos filhos de Deus. Ô, João, de novo, cara. Assim não é possível. Aí você se desequilibra totalmente, sai gritando, reclamando e tal. O que vai ser fixado pelas crianças? O meu desequilíbrio emocional. Pô, o tio Marcos falou que a gente tem que se amar e na sequência ele simplesmente nos atropelou. Mas que amor é esse? Então, esse é o nosso trabalho, né, de autoeducação, porque o exemplo é que arrasta, né, Ronaldo? E esse processo, ele só se faz com o outro. Eu nunca vi na história ninguém ficar numa ilha sozinho e se desenvolver moralmente e nem errando, porque não vai acertar nem vai errar, está sozinho. Imagina com 40 crianças, 40 jovens. E não é só os 40. Ainda tem a família, ainda tem o ônibus, ainda tem o carro quando você está dirigindo, tem todo o processo. Tem a família dentro de casa. E aí? Esse processo de autoeducação não está na escola. Ela é um processo desde o momento em que eu me propus a ser alguma coisa, a estar com o outro. Não há como, sozinho, eu fazer nada. Não tem. Como diz os espíritos, faqui. Qual é o mérito? E aí, o que ele fez? Deitar numa cama de pregos, não comer, ficar em jejum. E aí é que entra essa parte do seu texto, que a gente está comentando justamente essa parte aqui. Ó. Para exercer a educação pelo exemplo, o professor precisa estar constantemente exercendo sua autoeducação, pois sua conduta é transmissora de hábitos absorvidos pelos educandos. E a educação moral é aquela que pode também ser definida como conjunto de hábitos que o educando constrói para si, exercido no seu viver. É só o educando? Não é o espaço de convivência? Aliás, Marco, nós vamos falar sobre isso também numa nova oportunidade aí, sobre o espaço de convivência nos ambientes escolares. Isso é importante. A gente esquece. O que é o espaço de convivência? Então, nós, eu e Marcos Tavares, que está aí nos proporcionando essa abertura, a nossa preocupação é com a escola, o ensino básico, com o ensino superior? Sim. Mas no seu aspecto do desenvolvimento humano, pensando no outro, nessa autoeducação nossa e trabalhando a nossa educação, o nosso processo mental, da nossa saúde mental. Que vou te ser sincero, o mundo está aí atravessando várias etapas. Nós tivemos agora o vendaval. Não foi fácil. Mexeu com todo mundo. Muita gente perdeu tudo. Isso mexe com a sua saúde mental. Você está bem, de repente você se vê. Tivemos agora um terremoto lá em Tóquio, no Japão. Mais uma vez, na Venezuela. Muita gente está lá sem nada. Quando você vê, como é que está a saúde mental? As escolas lá estão paradas. Mas é para causar alguma reflexão. O que muda com isso? O que tem que ser transformado com isso? É um processo de educação também. E olha, semana que vem promete que nós vamos falar da educação com experiência própria.
E aí é que entra outro aspecto. Porque tudo está ligado ao amor. Se eu, Ronaldo, se eu, Marcos, não pensarmos em nós, como eu estou, o que eu estou fazendo, como estou fazendo e para que estou fazendo, para que não fiquemos com aquele discurso derrotista, achando que não há mais solução. Se Jesus, há 2000 anos, nos deu essa oportunidade, o que eu faço, podeis fazer, então, se a gente não faz, é porque a gente não quer. Porque Paulo também disse isso. O bem que eu devo fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não tenho que fazer, esse sim eu faço. Marcos, gratidão a todos vocês aí. Que Jesus nos abençoe. E mais uma vez, vamos ter firmeza e confiança. Façamos a nossa parte. As sementes estão sendo lançadas em nós e no outro. Muita paz. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa Espiritismo e Educação. Lembrando que ele vai ao ar toda segunda-feira, às 8h30 da noite, pela Web Rádio Estação da Luz. Mas você pode assistir o vídeo depois no YouTube. Ele fica disponível no canal Estação da Luz Tavares e também no canal Orientação Espírita. Então, nós falamos no programa anterior sobre a educação com amor. Hoje nós abordamos a educação com exemplo. E já deixamos o convite a você para estar conosco na próxima semana, quando vamos falar da educação com experiência própria. E aproveite esta semana até o nosso programa para realizar a sua autoeducação. Todos nós aqui para sermos melhores educadores, tanto para os nossos filhos, quanto para os nossos alunos e para os nossos evangelizandos no Centro Espírita. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, paz em todos os corações e até o nosso próximo encontro, semana que vem. Grande abraço.